E aí, pessoal, paz do Senhor. Hoje eu vou trazer para vocês a resolução a respeito da pergunta que fizemos, né? O pastor, ele pode dar opinião, qual a interferência do pastor na vida particular de um membro, tá certo? Então eu queria falar baseado no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Está assim. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, ou guias, em algumas traduções, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porquanto isso não aproveita a vós outros. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz que o pastor ele é responsável pela vida da ovelha. Mas o que seria um pastor? Bom, o pastor é alguém designado por Deus para cuidar das pessoas que fazem parte da sua igreja, a igreja de Deus. Vai estar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele designou uns para pastores, outros para apóstolos. Depois você lê o texto direitinho que vai estar lá. Então, sendo homem ou mulher, e essa questão de mulher, não vou entrar no método dessa questão, isso aí é para outros vídeos, ele deve ensinar, assim como Paulo orientou a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, deve ensinar, corrigir e consolar o rebanho que pertence não ao pastor, mas ao nosso pastor maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. João 10 e 11, ele vai dizer, eu sou bom pastor. Se você for para o livro de Apocalipse, um fato interessante, você vai ver que o Jesus Cristo, quando ele vai chamar a atenção das 7 igrejas na Ásia, ele não chama a atenção diretamente. A carta, ela é endereçada aos anjos, e anjo, naquele contexto, vai ser ângelos, que é a mesma coisa que mensageiro, tá certo? Vai ser endereçada ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ou seja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, e a repreensão é dada a ele, para ele corrigir o rebanho, tá certo? Então veja lá que lá em Apocalipse você vai ver Deus chamando não a atenção do rebanho, mas a atenção dos pastores que estavam cuidando do rebanho, certo? E aí a questão do pastor, você sabendo que o pastor é alguém responsável em cuidar, é alguém responsável em orientar, corrigir a ovelha. Então, e aí, como é que fica o pastor e a vida particular do membro? Bom, eu quero dizer primeiro que isso, em primeiro lugar, vai depender muito da intimidade, do nível de amizade, da liberdade que há entre o pastor e a sua ovelha. Eu não vou colocar aqui coisas que tem que ser assim, que deve ser dessa maneira, não. Tudo vai depender desse relacionamento entre pastor e ovelhas. Existem ovelhas que são bem chegadas aos pastores e tem outras que já não são tanto. Mas a gente vai colocar aqui requisitos bíblicos a respeito dessa questão, tá certo? O pastor é responsável pela vida espiritual da ovelha. Então nós vamos trazer aqui algumas orientações básicas a respeito desse assunto e esclarecer aquilo que a Bíblia traz como orientação. É claro que a gente quer primeiro tirar essa questão da arbitrariedade, certo? Então o pastor ele não pode intervir de uma maneira arbitrária na vida do membro. A força, entrar, não, assim também não pode ser, isso aí também está errado, tá certo? Mas nós estamos falando de um bom relacionamento, onde o pastor assume o seu papel de cuidador da ovelha e a ovelha ou membro reconhece a autoridade pastoral, buscando sempre os seus conselhos, ainda que seja para uma área que o pastor não domina, tá certo? Então não estamos falando de questões arbitrárias, estamos falando de bons relacionamentos. Tem muito caso de pessoas que não procuram seu pastor para nada, não, para orientação nenhuma, acha que não precisa, acha que não dá certo, às vezes a respeito de casamento, ou a respeito de namoro, vida financeira e por aí vai. Depois que a coisa dá errado, é que ele vai procurar o pastor orar, o pastor orientar. Então não devia ser assim, tá certo? Você tem que buscar orientação antes da coisa dar errada, tá certo?
Então veja o seu pastor como alguém que cuida de você. Chegue até ele, peça a ele conselho, tá certo? Não estamos falando do pastor entrar à força na vida da ovelha, mas de você como membro chamá-lo para perto de si, tá certo? Ainda, mas meu pastor não vai na minha casa, então vá na casa dele, se achegue a ele, procure você se achegar a ele, tá certo? Procure você ir até ele, criar esse vínculo de amizade com ele, tá certo? Criar esse vínculo. Então chame ele para participar da sua vida. Afinal de contas, você está numa igreja. Somos parte de um povo. Devemos cuidar um dos outros. Peça a ele, mesmo que seja uma coisa que ele não entende. Vou comprar o carro, vou pedir conselho meu pastor para quê? Não entende de carro? Não, vá lá, pergunte a ele. Porque ainda que ele não entenda, mas ele pode ter um direcionamento de Deus para a sua vida. Afinal de contas, ele foi ungido, levantado por Deus para cuidar de você, para cuidar de mim. Então, Deus pode usá-lo com um conselho que você coloque em prática, aí vai que dá certo, tá certo? Aliás, vai que dá certo? Não, vai dar certo. Então, honre ele, respeite ele, torne seu pastor parte da sua vida e você vai ver que Deus vai lhe abençoar. Eu quero aqui deixar 2 textos, tá certo? Para finalizar. Então, só para a gente resumir. O pastor, ele deve entrar na vida particular, sim, da ovelha, mas a ovelha que tem que chamá-lo. Ele tem que fazer parte, porque ele foi levantado por Deus para orientar. Exige uma capacitação divina sobre o pastor para cuidar da sua vida, para cuidar da minha vida. Então, para os pastores, eu deixo Hebreus 13:17. Apacentai o rebanho de Deus. Aliás, perdão, 1 Pedro 5:2. Para os pastores, eu deixo 1 Pedro 5:2. Que vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E para 1 Pedro 5:2. E para você, membro, eu quero deixar Hebreus 13:17, que foi o texto que nós lemos no início. Obedecei aos vossos pastores ou guias, e sede submissos para com eles, pois velam ou cuidam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, se você não faz do pastor alguém parte da sua vida, você não vai ter proveito da sua vida cristã, meu amigo. Então, que Deus possa te abençoar. Nós vamos colocar na segunda-feira aqui no canal, por enquanto, vídeo às segundas-feiras com as perguntas, e na sexta-feira a gente traz esclarecimento. E dependendo da divulgação que tiver o canal, a gente pode botar outros vídeos mais pra frente. Então ajude, tá certo? Curta este vídeo para uma boa divulgação dele e se inscreva no canal e receba toda segunda a pergunta e na sexta-feira o esclarecimento, pessoal. Pai do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês.